Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisalva Guimarães e nós vamos começar a nossa aula de hoje já mostrando essa imagem de um coração, mas se vocês observarem bem, esse coração ele está aumentado, ele está com o tamanho ampliado. E isso provavelmente aconteceu em resposta a um determinado estresse, um estresse patológico. Vamos entender então o que foi que aconteceu nesse coração para que ele aumente tanto de tamanho, para que aconteça nele um fenômeno que nós chamamos de hipertrofia. Na aula de hoje, o nosso tema é adaptações celulares. Vamos começar? Na última aula, nós falamos que a célula ela vive num estado que a gente chama de homeostasia, que é aquele estado onde as suas organelas, as suas funções estão ali estritamente reguladas, e que se existe algum estresse, seja ele no meio interno ou um estresse no ambiente no qual a célula está inserida, que inicialmente a célula ajusta as suas funções, ajusta a sua estrutura para que ela sobreviva. Não esquecendo que esse ajuste acontece, mas que a célula mantém ali a sua viabilidade. E essas alterações celulares que são reversíveis, isto é, se eu tirar o estímulo, se esse estímulo for retirado, a célula retoma o seu padrão de normalidade, o seu estado de homeostasia. Então, seriam essas alterações celulares que são reversíveis em resposta a um determinado estresse. Observem que essas adaptações, elas podem ser fisiológicas, quer dizer, acontecem normalmente para uma célula, por exemplo, no caso de as alterações induzidas por hormônios durante o processo da gravidez. Então, você tem aumento de mama, o útero também aumenta de tamanho para alojar, para receber o bebê. Então, isso é uma adaptação que é fisiológica, ela é reversível. A patológica, ela também é reversível, mas você tem aí um estímulo, como o próprio nome já diz, é patológico, como por exemplo no caso de fumantes, há uma modificação da estrutura do epitélio da traqueia, para quê? Para que essa traqueia ela fique protegida no caso desse estímulo aí patogênico, que é o que nós vamos falar também desse exemplo com mais detalhes um pouquinho mais à frente. Lembrando que todas essas adaptações, as células, elas sofrem alterações em número, elas sofrem alterações no seu tamanho, elas podem sofrer alterações também no seu fenótipo, quer dizer, nas suas características, na forma com que ela se apresenta, na sua atividade metabólica e também nas suas funções. Observem, gente, que para cada uma dessas alterações que a gente falou, em número, em tamanho, em função, em fenótipo, cada uma dessas alterações, cada uma dessas adaptações que as células sofrem em resposta a um estímulo ambiental, elas recebem uma nomenclatura especial. Como, por exemplo, nós sabemos que o fenômeno da hipertrofia é o fenômeno que a célula aumenta o seu tamanho. Já hiperplasia é o aumento do número de células. Então, quando a gente fala em aumento de tamanho, muitas pessoas confundem esses dois conceitos, essas duas definições. Hipertrofia é o aumento de tamanho da célula, e a gente vai entender por
que isso acontece. Já na hiperplasia, como eu já falei, é aumento do número de células. A atrofia refere-se a essas duas questões. Aqui tem escrito somente a diminuição do tamanho da célula, mas na atrofia a gente tem os dois fenômenos: diminuição de tamanho e diminuição também do número de células. A metaplasia, observem aqui a diferença, olha, de uma célula normal para uma célula metaplásica, quer dizer, onde aconteceu o processo da metaplasia. Então, um tipo celular é substituído por um outro tipo, mas da mesma linhagem, por exemplo, um tipo de epitélio é substituído por outro tipo de epitélio, na tentativa de quê? De proteger. Então, todas essas adaptações que nós falamos aqui, olha, aqui a célula normal, observem que aqui ela hipertrofiou, ela aumentou de tamanho, aqui ela aumentou em número, aqui a gente tem duas camadinhas, aqui tem uma só. Na atrofia, ela reduz o tamanho, mas ela também pode reduzir em número. E a metaplasia, observem que houve uma alteração no tipo celular. Então, todas essas alterações, gente, permitem com que a célula module a sua estrutura em função e assim ela escape desse estímulo, que pode ser, como eu já falei para vocês, um estímulo fisiológico, como, por exemplo, no aumento da demanda funcional, como ocasionado, por exemplo, por hormônios, por mediadores químicos endógenos, como estresse mecânico, por exemplo, como acontece nos ossos e nos músculos, ou ocasionado por um estímulo patológico, como nós já falamos também no slide anterior. Na hipertrofia, como nós já conversamos um pouquinho no slide anterior, há um aumento do tamanho de células. E esse aumento no tamanho de células, ele resulta no aumento do tamanho do órgão. Vamos lembrar que esse aumento do tamanho de células aqui é diferente daquele processo que a gente viu lá naquela aulinha sobre lesão celular, onde nós falamos em tumefação. Na tumefação, também existe o aumento do tamanho da célula. Só que na tumefação acontece a lesão da célula. Aqui não, a célula ela está se adaptando. Na tumefação, ela ocorre por quê? Porque você tem um aumento da permeabilidade de membrana, que você tem aí um ganho muito grande de água para essa célula, que causa esse edema celular. Aqui acontece que o aumento do tamanho das células é devido ao aumento da síntese proteica de proteínas estruturais e da duplicação de organelas. Então, por isso que a célula aumenta de tamanho. E não é que exista ali novas células, não. Porque, na verdade, quando a gente fala em novas células geradas, a gente está falando em hiperplasia e não em hipertrofia. Então, na hipertrofia, há um aumento do tamanho das células devido ao aumento da síntese de proteínas estruturais e da duplicação de organelas. Então, ela geralmente, gente, essa informação aqui é muito importante. A hipertrofia, ela ocorre em células com a capacidade limitada de divisão. Por quê? Aquelas células que se dividem quando a gente gera novas células, quer dizer, aumento do número de células, aqui a gente está falando em hiperplasia. Novamente, para que vocês não confundam esses conceitos. Mas, professora, a hipertrofia, ela pode vir acompanhada da hiperplasia? Pode, sim. Os dois fenômenos, esses dois tipos de adaptação, eles podem acontecerem em conjunto, tá?
Você tem alguns aqui, inclusive o exemplo que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais à frente, fala exatamente sobre isso, de um órgão que sofreu hiperplasia e hipertrofia. Quando é que a hipertrofia ela acontece? Então, ela é desencadeada por um aumento de demanda, quer dizer, um aumento de carga de trabalho. E isso a gente observa bastante quando há um gatilho mecânico, por exemplo, no caso de alongamentos, como numa academia, no excesso de carga. Então, a musculatura, que é um órgão que tem a capacidade limitada de divisão, a musculatura estriada, tanto a musculatura estriada esquelética como a musculatura estriada cardíaca. Então, são órgãos que hipertrofiam. Outro exemplo, a estimulação hormonal específica, como a gente falou no caso da gravidez, no caso de aumento das mamas também, ou fatores de crescimento. Quando a gente fala em fator de crescimento, a gente está falando muito nessa questão, tanto da hipertrofia, e também a gente vai ver que é um agente que causa também a hiperplasia. A hipertrofia, ela pode ser tanto fisiológica, então pode acontecer normalmente no organismo em resposta a um determinado estímulo, ou pode ser também em resposta a um estímulo patológico. E como acontece a hipertrofia? Qual seria o mecanismo de ação? Então, vamos supor que nós temos aqui estímulos como fatores de crescimento e hormônios. Esses fatores de crescimento e hormônios, eles vão induzir, né, a expressão de genes relacionados à síntese proteica, tanto síntese de proteínas estruturais, como também de mais fatores de crescimento para auxiliar nesse aumento de tamanho da célula. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo de hipertrofia fisiológica, aqui demonstrando nessa imagem em A, um útero gravídico, é uma macroscopia. Observem aqui o tamanho de útero normal e aqui um útero grávido. Então, a gente observa que para esse útero grávido, a gente observa tanto o fenômeno da hipertrofia, como também o fenômeno da hiperplasia. Mas por que, professora? Porque a célula muscular lisa, o contrário do que a gente já falou em relação à musculatura estriada, tanto a esquelética como a cardíaca, a musculatura lisa ela tem uma capacidade grande de se dividir. Então, se ela possui essa propriedade de divisão, então aqui neste caso do útero gravídico, a gente tem um fenômeno tanto da hiperplasia, como também o da hipertrofia. Aqui, por exemplo, a gente observa algumas células musculares lisas, vamos lembrar em roxo, aqui bem coradinho pela hematoxilina, nós temos os núcleos das células musculares lisas, e aqui a gente tem, olha, observem como há um aumento de tamanho dessas células, olha o citoplasma em rosa, corado aqui pela eosina. Então, a gente aqui tem o citoplasma em rosa e o núcleo corado aqui pela hematoxilina. Então, a gente vê que, de fato, a gente consegue observar o aumento do tamanho dessas células. Já que um fenômeno de hipertrofia patológica, que neste caso a cardiomiopatia hipertrófica, a gente consegue observar aqui neste coração, lembrando aqui alguns vasos associados, desenho esquemático. Então, aqui a gente tem os átrios, aqui os ventrículos. Observem que a parede do ventrículo direito é sempre menor do que a parede do ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo, ele possui aí uma capacidade, a capacidade de contração dele precisa ser maior, porque ele está bombeando o sangue para a via sistêmica do nosso corpo, a nossa circulação sistêmica, então por todo o nosso corpo. Já o ventrículo direito, ele vai bombear o sangue para uma circulação menor, que é aquela circulação pulmonar.
Então, a parede dele, por isso, não necessita de tanta força contrátil assim. Então, a parede é mais delgada. Então, no caso de uma cardiomiopatia, seja ela qual for hipertrófica, observem o tamanho. Aqui seria uma cardiomiopatia que afetou principalmente a via sistêmica, então teve que ter um aumento aí nessa área da força contrátil. Então, como é que as células musculares cardíacas, os cardiomiócitos, eles se adaptam aumentando de tamanho, quer dizer, aumentando a síntese das proteínas estruturais, aumentando a síntese de novas organelas, tá? Então, a gente consegue perceber aqui a espessura do ventrículo esquerdo bem aumentada. Para que vocês tenham noção, um ventrículo, o tamanho, a espessura dele normal é em torno de 1 a 1,5 cm. Neste caso de cardiomiopatia, a gente consegue observar o ventrículo com a espessura aumentada em termos de 2 centímetros para cima. E é o que a gente consegue visualizar aqui. Esse exemplo é bem bacana, porque a gente consegue ver tanto a célula que se adapta, o miócito, novamente, o cardiomiócito se adaptando, e a gente consegue visualizar também esse mesmo cardiomiócito, onde o estímulo ele foi progressivo e gerou uma lesão inicialmente irreversível e depois irreversível, culminando aqui com a morte celular e a presença de um infarto. Observem inicialmente essa imagem de um miócito normal, novamente um corte transversal aqui do coração, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, se vocês têm aqui um determinado estímulo, como no caso de uma hipertensão ou no caso de uma doença estenótica valvar, as células, os cardiomiócitos, inicialmente proliferam as suas proteínas estruturais, duplicam as suas organelas e o miócito ele aumenta de tamanho, quer dizer, ele hipertrofia. Então, o que a gente consegue visualizar também nessa imagem macroscópica aqui, se a gente for comparar o corte transversal do coração a nível normal, com este corte aqui, onde a gente consegue visualizar a hipertrofia. Observe que neste caso aqui demonstrado, a gente tem uma hipertrofia tanto de ventrículo direito, como também no ventrículo esquerdo. Vamos lembrar, se essa capacidade de adaptação, se ela for excedida, a gente tem aí, olha, sobrevém o que nós chamamos de lesão, que inicialmente ela é reversível, onde acontece todos aqueles fenômenos que nós contamos lá na aula anterior, com tumefação celular, tumefação mitocondrial, tumefação de retículo endoplasmático, formação de figuras de mielina. E em seguida, se esse estímulo ele for contínuo, for um estímulo grave, um estímulo progressivo, sobrevém a morte celular. E aqui a gente consegue visualizar perfeitamente a parede deste miocárdio. Observe que ele já sofreu toda a adaptação possível, ele já está na espessura máxima aqui de aumento, o ventrículo, tanto para ventrículo direito como para ventrículo esquerdo. E observem que essa área aqui completamente esbranquiçada, isso aqui representa já uma área de infarto, quer dizer, a área que você já tem isquemia, você já não tem aí mais fluxo sanguíneo para irrigar essa área. Então, essa área completamente esbranquiçada aqui é característica de uma área que é necrótica, tá? E aí a gente diz que essa secção aqui sofreu um infarto transmural. O que é isso, professor? Infarto transmural é um infarto que acomete toda a parede do ventrículo. Então, a gente consegue ver nessas áreas, visualizar aqui nessas áreas mais esbranquiçadas.